Fala bonitinhos e bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaulinha essa semana, hein? Gente, vamos seguir na nossa termometria, né? A gente estudou na semana passada conceitos de calor, temperatura, equilíbrio térmico. Na semana passada não, né? Na anterior ainda. Falamos também a respeito de de escalas termométricas, né? Graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit e assim por diante, né? São coisas bem importantes para vocês aprenderem novas, tá? Tem sua grande importância para o decorrer de toda a termodinâmica, tá? Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa queridíssima calorimetria, tá? Ela é a sequência aí do seu conteúdo da apostila, né? E a gente vai seguir, né, na calorimetria para tentar pegar algumas coisas bem importantes que a gente tem aí de conceitos, tá? Vamos lá, o que é calorimetria, pessoal? Calorimetria, ela envolve, né, o conceito de calor. Como já foi dito, calor é uma energia térmica em trânsito, ou seja, ela está se movimentando sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Se eu tenho energia térmica e eu encosto em algo que está numa temperatura menor que a minha, eu transmito parte da minha energia térmica para esse objeto até que a gente atinja o equilíbrio térmico, certo? O nome dessa energia térmica que está passando de um corpo para outro a gente chama de calor, tá bom? Então é um conceito em termos extremamente importante que a gente já discutiu, que é a energia térmica em trânsito. Tudo bem? Beleza, dito isso, pessoal, vamos discutir dois conceitozinhos aqui que têm uma importância muito grande e que se confundem muito um com o outro, infelizmente, tá? O primeiro desses conceitos é a capacidade térmica. O que é capacidade térmica, pessoal? Ela é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra uma variação de 1 grau Celsius. Então, eu tenho um determinado corpo lá, por exemplo, sei lá, minha xícara aqui, certo? E essa xícara, ela tem uma capacidade térmica, ou seja, ela como um corpo tem assim, quanto de energia eu preciso dar para essa xícara para que ela eleve a temperatura dela em 1 grau Celsius, tá entendendo? Então, é uma forma da gente tabelar certos objetos, certos corpos. Detalhe na palavra corpo aqui, tá? Porque a gente está falando de um corpo. Tá? Isso é importantíssimo para nós aqui na calorimetria. Tá? Como é que eu calculo a capacidade térmica, Doug? Capacidade térmica vai ser o C maiúsculo, tá, pessoal? Vai ser dada por calor dividido pela variação de temperatura. Cuidado que o T aqui é temperatura, tá? Unidade da capacidade térmica. Ó, quando eu escrever capacidade térmica, eu vou fazer um C assim, com um cortezinho aqui no meio dele, para dizer que ele é maiúsculo, tá, gente? Porque vai ter o C minúsculo também. Calor, pessoal, unidade do sistema internacional é Joule, temperatura, unidade do sistema internacional é Kelvin. A gente também usa o caloria por grau Celsius. Esse cara que a gente usa, na verdade, mais do que o Joule por Kelvin, tá bom? Então, toma um pouquinho de cuidado com essa parte aí, mas não tem muita dificuldade, né, gente? A gente costuma dizer que a capacidade térmica é a dificuldade de alterar a temperatura, né? Se o corpo tem uma capacidade térmica maior, significa que ele precisa de mais energia para alterar a temperatura do que um outro corpo que vai ter uma capacidade térmica menor, tá bom? E aí veio o calor específico, que é o ponto-chave aqui na física, ele é o ponto-chave para nós, tá, gente? O conceito é muito parecido, muito parecido. Ele também é uma dificuldade de alterar a temperatura, mas eu não estou falando de um corpo, eu falo de uma determinada substância. Então, quando eu quero isolar a substância água, a substância areia, a substância ar, a substância oxigênio, enfim, quando a gente quer uma determinada substância para ser isolada nessa história toda, a gente usa o calor específico. Ó, é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura. Ou seja, pessoal, em vez de eu estudar agora a caneca, eu estudo a cerâmica que monta a caneca. Então, eu vou poder comparar qualquer cerâmica. Quando eu fizer essa conta, vai dar sempre o mesmo valor, entendeu? Se eu pegar a cerâmica da caneca e pegar a cerâmica de um vaso, é cerâmica. Então, eu estou comparando substância, não estou comparando corpo. Tá vendo a diferença? Quando eu comparo o corpo, eu tenho várias substâncias juntas, a gente tem toda
situação completamente diferente. Quando eu falo de calor específico, eu falo de uma substância, tá bom? Como é que eu calculo o calor específico? Bom, vamos lá. A ideia é a quantidade de calor para cada grama. Então, eu divido pela massa também, não só pela quantidade, pela temperatura, tá? Então, calor específico, pessoal, unidade do calor específico, Czinho agora. Joule, vou escrever um K aqui sem querer. Ó, no sistema internacional, pessoal, Joule por quilograma Kelvin. Mas a que a gente mais vai usar, vou falar bem a realzinha para vocês aqui, vai ser o caloria por grama grau Celsius, tá? Beleza? Essa é a ideia aí. Gente, o que eu quero que vocês reparem aqui? Eu botei duas imagens aqui bem distintas, né? Que é uma praia e um deserto, para mostrar para vocês o que acontece, a ideia do calor específico. Então, como eu falei para vocês, o calor específico ele tem uma ideia de dificuldade de alteração de temperatura, né? E como que isso aparece para nós? Como que isso funciona? Bom, vamos usar o conceito da praia porque vocês estão super acostumados, né? Na praia sempre venta, né, pessoal? E tem um motivo para isso, que são as brisas marítimas e terrestres que vocês já estão super acostumados a entender. A brisa em específico eu não vou explicar tanto agora, ela vai ser vista um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda aqui da praia? Se você vai de manhã para a praia, pessoal, e vocês têm essa vivência aí com certeza, se você vai de manhã para a praia, a água ela tá super gelada. Mas a areia já tá quente a milhão, que você tem que pôr um chinelo, porque senão você vai queimando o seu pé, né? Você acaba usando a água para dar uma refrescada no teu corpo, porque, cara, é quente, tá ligado? É quente, não tem o que dizer. Doug, por que isso acontece? Bom, vamos lá. A capacidade térmica da água, pessoal, ela é maior que a da areia. O que é um problema nesse sentido. Por quê? Porque é mais difícil de mudar a temperatura da água do que a da areia. Então, logo de manhã, com pouco tempo de sol batendo ali, tanto na areia quanto na água, a areia varia a temperatura rapidinho, mas a água não, certo? A água demora a mudar a temperatura, então precisa de muita incidência de sol para a água esquentar. Então, por isso que de manhã tem essa diferença de temperatura. Mas quando você vai já de noite, o que acontece, gente? Já durante a noite, quando você chega na praia, a areia já está gelada. Porque da mesma forma que um corpo que tem capacidade de calor específico baixo, né, uma substância que tem calor específico baixo, aumenta a temperatura facilmente, ela também reduz a temperatura facilmente. Então a areia, ela está já com a temperatura reduzindo rapidamente, mas a água demora. Então à noite a água está quentinha, porque ela tomou sol o dia inteiro e ela mantém mais a temperatura dela. E a areia já fica mais geladinha. Sacou a ideia? Por isso que acontece essa fita aí. Tem a ver com o calor específico. Tá, Doug, por que você colocou o deserto? Gente, o deserto é um lugar no mundo conhecido por ter temperaturas muito altas, né? Certo? Todo mundo já está acostumado a falar sobre isso. Deserto são os lugares mais quentes aí do planeta, né? Na superfície. Porém, pessoal, também são alguns dos lugares mais frios. Como assim, Doug? Por não ter umidade no deserto, né? As cidades que têm menos umidade têm uma amplitude térmica muito alta. Por quê? A água no ar, pessoal, ela consegue fazer com que a temperatura fique, se estabilize mais facilmente. Se o ar está muito seco, ele muda a temperatura mais facilmente, pelo mesmo motivo que a gente já tinha falado. O calor específico da água ele é mais alto do que muitos materiais. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: lá no deserto não tem água. Então não dá para manter muita temperatura. Então durante o dia, pega sol na areia, ela esquenta rapidamente, aumenta a temperatura rapidamente e esquenta o ambiente rapidamente. Porém de noite ela perde temperatura muito rápida, então a gente tem temperaturas negativas nos desertos, geralmente durante a noite, e extremamente altas durante o dia. Sacou? Essa amplitude térmica é o que torna, além da, claro, né, do alto calor, mas essa amplitude térmica é o que torna o deserto tão perigoso. É algo que você não vê no litoral, porque o litoral sempre é muito úmido, né, próximo ao mar,
E, por exemplo, você pega aqui em Curitiba, que é uma cidade que geralmente é muito úmida, tem amplitudes térmicas baixas, mas este ano que está sendo muito seco o tempo, né? Que nós estamos com poucas chuvas aqui em Curitiba, está sendo uma época de uma amplitude térmica maior. Então você às vezes inicia o dia lá com, por exemplo, hoje iniciou o dia, se não me engano, com 18, 20 graus Celsius, e a tendência é chegar nos 34. É uma amplitude térmica muito grande, certo? Então, esse é o calor específico aí para nós, pessoal. Comparando alguns valores de calor específico, como eu tinha falado para vocês, né, nós temos a água aí como um dos calores específicos que mais chama atenção, porque ela ela é a nossa referência, vamos dizer assim, né? E daí nós temos, por exemplo, o gelo, que é a água, só que no estado sólido, né? Ele acaba já tendo uma diferença do calor específico para 0,5. Alumínio 0,21, né? Ouro 0,03. Olha a areia lá, 0,2, né? Então, a comparação. Gente, a água é 80% mais difícil de se alterar a temperatura dela do que é da areia, por exemplo, né? Certo? Então tem essa pegada aí, né? A água ela é muito maior que a areia, por isso que a areia varia a temperatura facilmente. Beleza? Para a gente fechar, pessoal, eu quero falar para vocês a respeito da equação fundamental da calorimetria. O que é a equação fundamental da calorimetria? Gente, a equação fundamental da calorimetria nada mais é do que o Czinho. Czinho é igual a... Opa, não era isso que eu queria fazer. Aqui. Czinho é igual a calor sobre massa vezes a variação da temperatura, certo? Gente, o que acontece? A gente geralmente isola o calor aqui, e a equação fundamental da caloria é conhecida como Q igual a MC delta T. A gente costuma chamar isso aqui de Q-macete, tá? Para você lembrar. O que eu preciso chamar a atenção sobre essa equação? Vamos lá. Primeira coisa, o calor específico. Esse é o cara para nós. Pode fazer um asterisco dele. Por que eu falo que ele é o cara para nós? Gente, o calor específico vai mandar nas unidades que você vai utilizar na sua relação. Como assim, Doug? Vamos lá. Se você vai fazer a continha e o teu calor específico está lá em calorias por grama a grau Celsius, você vai usar a energia, o calor, né, em calorias, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Se ele está em joule por quilograma Kelvin, você vai usar a energia em joules, a massa em quilogramas e a temperatura em Kelvin. Tá? Então, a intenção que a gente tem aqui nessa relaçãozinha, nessa situação, é simplesmente a gente se aproveitar do calor específico para mandar nas outras unidades, tá? Se você fizer isso, você vai ver que a tua conta vai ficar muito mais fácil, porque geralmente a gente tenta mudar algumas unidades e aí vira problema. Então, quando você for fazer o Q-macete, veja se a unidade do teu calor específico e aí você muda as outras grandezas, porque é mais fácil mudar as outras do que ficar mexendo no calor específico. A continha do calor específico para mudar a unidade é meio chato. Então, trabalha com as unidades dadas lá pelo nosso calor específico. Tudo bem? Uma relaçãozinha que a gente também consegue fazer aqui, pessoal, é entre o Czinho e o Czão, né? Porque, ó, vê se você não concorda que isso aqui é o Czão. Calor pela variação da temperatura, né? Então a gente costuma dizer que o Czinho, ele é o Czão divididos por M também. Ou o Czão é o Czinho vezes M, tá? É uma relação entre calor específico e capacidade térmica quando a gente fala a respeito da termodinâmica aí, tá bom? Então, ó, o que eu estou falando? O que esse calor específico aqui quer dizer? O que essa equação fundamental da calorimetria quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: eu estou dando tanta energia, um tanto de energia, né, uma certa quantidade de calor para uma substância, essa substância vai variar a temperatura, tá? Muitos chamam isso aqui, pessoal, de calor sensível, tá? Sensível. Beleza? Então, o calor sensível é um calor que altera a temperatura de uma determinada substância. Essa é a ideia do nosso calor sensível. Beleza, pessoal? Então é isso aí. De informações que nós tínhamos para hoje, ficamos por aqui. A nossa intenção agora é seguir tranquilamente. Tem bastante coisinha para ver a respeito da termodinâmica, tá? A gente tem bastante coisa para ver até o final
desse bimestre. Então, vamos trabalhando aí que logo, logo a gente chega lá. Belezura? Qualquer coisa, estamos à disposição. É nóis, um abraço e falou.